Você foi me inventar uma dessa aí agora, né? Nesse momento. Mas não é esse Daniel, né? É o profeta Daniel. Não que esse não seja profeta, mas é o profeta do Antigo Testamento. E Daniel não mandou ninguém fazer jejum, na verdade, né? Se você estudou a Bíblia, você vai encontrar isso lá. Ele não mandou ninguém fazer jejum. Mas nós, como entendemos que jejum, ele precisa ter um padrão, ele precisa ter uma referência, nós copiamos Daniel e abrimos mão de tudo aquilo que ele abriu mão também naqueles dias, por um motivo. E você já vai entender o porquê. Mas chamamos jejum de Daniel apenas porque nós copiamos o jejum dele. Criamos um padrão, ou copiamos um padrão, melhor dizendo, para que nós também pudéssemos ouvir melhor a voz de Deus. Porque jejum é isso. Quando você está em jejum, meu irmão, você ouve melhor a voz de Deus. O teu ouvido fica mais sintonizado com a voz do Senhor, em nome de Jesus. Mas quem era esse Daniel? Você conhece Daniel? Você conhece o Daniel da Bíblia, né? Esse eu sei que você já conhece, tocou baixo hoje, né? Louvou o Senhor, mas o Daniel da Bíblia, você conhece? Você conhece a história de Daniel? Daniel era um jovem que decidiu abrir mão de muitas coisas. Daniel estava num lugar estranho, num país estranho, numa nação pagã. O povo babilônico havia tomado o seu povo, o povo de Israel, e levado cativo para a Babilônia. E lá na Babilônia ele é separado juntamente com alguns outros jovens que eram sábios, que tinham uma certa instrução, uma certa cultura, para servir ao rei. E é interessante que uma das primeiras coisas que Daniel faz, já no começo, na chegada, ele chama o copeiro do rei e diz assim: olha, copeiro, é o seguinte, você tem aí umas verduras, uns legumes, algumas coisas parecidas, porque eu não vou comer da comida do rei. Eu não vou comer dos manjares do rei. Eu vou me abster disso. E o copeiro então chega para ele falar: mas olha, se vocês não estiverem bonitos, né, bem viçosos na apresentação do rei, eu corro o risco de morrer. E Daniel diz assim: eu desafio você, que naquele dia nós estaremos mais viçosos do que todos os outros jovens, para a glória do Senhor. E foi isso que aconteceu, meu irmão. Ele começa a sua jornada, a história de Daniel começa com a abstenção de coisas. Um jovem, não sabemos exatamente a idade desse jovem, mas possivelmente entre 15 ou 20 anos, quando ele chega na Babilônia, possivelmente. E ele, mesmo sendo um jovem, numa terra estranha, numa nação estranha, cheia de deuses estranhos, ele decide ser diferente. O que acontece muitas vezes com a gente é o contrário. Nós nos adaptamos ao meio que nós estamos. Nós nos adaptamos a um padrão da nossa geração. Mas Daniel não. Daniel fez com que a situação e a sociedade da sua época se adaptassem àquilo que ele acreditava ser o certo naquele momento. Isso que Daniel fez. Ele abriu mão daqueles manjares, de joias, para não se contaminar com aquelas coisas. Ele decidiu se abster e o resultado foi que Deus o elevou a um outro nível. E as experiências que Daniel teve na Babilônia foram tremendas. Não somente Daniel, mas Sadraque, Misaque e Abidnego. Não sei se todos lembram dessa história, mas a primeira experiência sobrenatural que a gente vê possivelmente no livro de Daniel é a fornalha. Aqueles jovens que decidem também não se dobrar ao rei, não adorar ao rei, porque eles entendiam que havia somente um rei, somente um Deus, que era o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E eles vão ser jogados naquela fornalha ardente, 7 vezes mais quente do que o normal. E quando o rei olha dentro daquela fornalha, não havia 3 homens, mas haviam 4 homens. E um semelhante à aparência de filho de homem, Jesus estava com eles naquela fornalha. E as experiências começam a aumentar, as experiências começam a crescer. E assim Jesus, o Senhor, Deus, nosso Pai, leva aquele homem normal, simples, como qualquer um de nós aqui. Daniel era um ser humano. Ele eleva Daniel a outros níveis, a um outro padrão de intimidade, se movendo na vida de Daniel com sonhos proféticos, com visões, com milagres, né? Porque eu creio que o cara entrar numa cova cheia de leão e no outro dia está vivo ainda, só pode ser um milagre, não é? Daniel viveu esses milagres.
E eu quero viver esses milagres. Amém? Você quer viver esses milagres nos nossos dias? Você quer ser o Daniel da sua geração? Amém? Você quer ser o Daniel da sua geração? Então você precisa andar como Daniel andou. Nós olhamos muitas vezes para histórias como de Daniel, como de outros profetas, Samuel, Elias, né, que foi arrebatado, Eliseu e tantos outros que tiveram experiências sobrenaturais com o Senhor. E muitas vezes nós dizemos assim: puxa, eu queria viver isso. Puxa, eu queria obter essa unção que esse homem tinha. Eu queria viver isso que ele viveu, essa unção profética. Mas muitas vezes nós não queremos passar pelo processo que esses homens passaram. Você olha para Daniel e diz: olha, Daniel estava na cova dos leões, Daniel teve sonhos, teve visões, teve revelações, teve profecias, teve visões de um futuro muito distante, viu o Senhor. Eu quero tudo isso. Mas você quer passar uma noite na cova dos leões? Também? Você quer ter a sua cabeça a risco por não adorar a estátua de um rei? Você quer passar por privações? Então, viva tudo isso. Abstenha-se da sua vida. Negue a sua vida, negue o seu querer, negue a sua vontade para viver aquilo que Deus tem para você nesse tempo. E quando nós vamos para o capítulo 10 de Daniel, nós vamos ler um pouquinho ali. Abra sua Bíblia ali em 10 de Daniel. Diz o seguinte: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesassar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. Na visão que teve, ele entendeu a mensagem. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne, vinho não provei, e não usei nenhuma essência aromática até se passarem as 3 semanas. Então aqui eu vou te responder: 21 dias se abstendo de alimentos, né? Baseado nesse texto. Verso 4. No 24º dia do primeiro mês, estava eu em pé junto à margem de um grande rio, o Tigre. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como um berilo, o rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como reflexo de bronze polido, e a sua voz era como o som de uma multidão. Somente eu, Daniel, tive visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas foram tomados de tanto pavor que fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão. Fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Então eu ouvi falando e, ao ouvi-lo, caí prostrado, o rosto em terra, e perdi os sentidos. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e meus joelhos vacilantes. E ele disse: Daniel, você é muito amado. Preste atenção ao que eu vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me em pé tremendo, e ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Amém? Amém? A primeira situação que nós vamos encontrar no texto, no capítulo 10, do verso 1, é que Daniel tem a visão de uma guerra. Havia uma batalha naquela visão, algo estava acontecendo. E quando você ler depois o capítulo 10, você vai entender que o que estava acontecendo de fato ali naquele momento era nada mais, nada menos que uma guerra espiritual. Era uma guerra espiritual que estava acontecendo na visão de Daniel. E Daniel então, ele vê isso, ele vê o acontecimento, ele vê a batalha. E nós também não podemos esquecer que existe uma batalha constante acontecendo. E mais uma vez eu digo para você que se você não está vivendo esses dias de jejum de Daniel, você está perdendo algumas batalhas aí que você poderia estar vivendo. Batalhas que você vai vencer ao final desses 21 dias. Batalhas que você vai olhar para trás e dizer: puxa, parecia tão grande, mas agora é tão pequena. Puxa, parecia tão enorme, parecia tão insuportável, tão impossível, mas eu passei. No nome de Jesus eu passei. Eu venci, eu passei por essa fase, porque existem 2 situações, meu irmão.
Ou Deus já te dá a vitória rápido, ou Ele te dá forças para vencer a batalha. É assim, quando nós caminhamos com Jesus, quando nós caminhamos com o Senhor, ou Ele abre o mar, ou Ele faz você passar por sobre o mar. É assim que funciona, amém? Você está entendendo o que eu estou dizendo para você, meu irmão, nessa noite? Havia uma guerra naquele momento. Em Efésios capítulo 6, verso 12, Paulo está ensinando a igreja de Éfeso ali, que existe uma batalha, que é uma batalha constante, que existe uma guerra acontecendo, uma luta acontecendo. Só que ele ensina que essa batalha não é contra carne e sangue. O que ele está dizendo é que essa batalha não é contra pessoas. Essa batalha que você está vivendo não é contra o seu filho, não é contra a sua esposa, não é contra o seu esposo, não é contra o seu patrão, contra alguém da sua família. Essa batalha é contra principados, potestade, dominadores desse mundo de trevas, forças espirituais nos ares da maldade nas regiões celestiais. Essa é a batalha que nós enfrentamos todos os dias. Todos os dias. Mas nós estamos vencendo. E nós vamos vencer. Em nome de Jesus, porque nós somos o quê? Mais que vencedores. E o diabo é mais que derrotado, que perdedor. Ele já perdeu na cruz do Calvário, ele já perdeu. Mas ele tenta se levantar, ele tenta te bater, ele tenta te derrubar, ele tenta colocar o desânimo, desmotivação, mas você vai vencer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, uma das primeiras coisas que nós precisamos entender e lembrar que quando nós estamos em guerra, essa guerra não é contra uma pessoa, não é contra alguém, mas essa guerra é contra principados, potestades, demônios, espíritos de trevas. E quando nós entendemos isso, nós precisamos aprender uma coisa, que só há um meio, só há um jeito de vencer principados e potestades, só há um jeito, e é joelhão no chão. É se ajoelhando na presença do Senhor, e aí nós vamos vencer todas as guerras, todas as batalhas. Então nós vencemos na oração, nós vencemos no jejum. Sempre essas guerras, essas batalhas serão vencidas dessa forma. Só que é interessante que quando Daniel ele tem essa visão, ele vê essa guerra, ele vê um movimento acontecendo no mundo espiritual de batalha. Sabe qual é a primeira coisa que ele faz? Ele jejua. E lá no verso 2 ele diz: naquela ocasião, Daniel, passei 3 semanas. Você imagina o que é 3 semanas chorando? Ele diz: não comi nada que tivesse sabor, gosto. Quando eu perceber que existe uma guerra, eu preciso ir para esse lugar de jejum e de oração. Daniel, no primeiro momento, ele percebe que havia uma guerra e imediatamente vai para o jejum. Eu quero lembrar você daquilo que nós falamos na semana passada, em Mateus 17, 21, que existem tipos de demônios, de castas, de espécies de demônios que só saem com jejum e oração. Em nome de Jesus. E se você então está nesse tempo buscando ao Senhor, se você está jejuando ao Senhor, então você tem autoridade nesse tempo para expulsar todo tipo, toda casta de demônios da sua casa, do seu lar, da sua família, em nome de Jesus. Então precisamos entender a importância que existe no jejum e a importância de viver em jejum e a importância da cultura desse jejum, não somente quando há uma convocação pastoral, quando há uma convocação para a igreja, mas sempre que você perceber a necessidade de um período de jejum, por uma causa, por você, por alguém, você precisa entrar em jejum, ok? Seja de Daniel, seja de tempo, de horas, você precisa jejuar. Fica 24 horas só na água, meu irmão. Eu posso garantir uma coisa para você: você não vai morrer. Você não vai morrer de ficar 24 horas só na água. Vai ser tremendo, vai ser bênção na tua vida. Vai acontecer, vai acontecer. Coisas sobrenaturais estão acontecendo nesse tempo, meu irmão. Irmãos que estão fazendo jejum estão tendo sonhos, revelações, vivendo o sobrenatural do Senhor, enxergando o mundo que, apesar de ser invisível, é muito mais real do que nós podemos imaginar. É muito mais real do que nós podemos saber e ver. Ontem eu falava com um irmão como é prazeroso ao mesmo tempo que você sente falta de comer uma carne, ao mesmo tempo que você sente falta de comer um docinho, de tomar um café, de tomar um refrigerante, mas como é prazeroso você olhar para você mesmo e dizer assim: eu estou vencendo a minha carne, eu estou derrotando a minha vontade,
né? Eu que mando, né? Eu que mando na minha vontade. E eu domino a minha carne. Sabe o que isso vai gerar dentro de você? Um sentimento de que você pode vencer o pecado, que você pode vencer as batalhas, que você pode vencer as lutas. Porque quando você olha para dentro de você e fala assim, eu venci a minha vontade. Eu estou morrendo de vontade hoje, um exemplo, né? Agora depois da segunda semana já passa as vontades, né? Já não tem mais vontade. Mas na primeira semana, nos 3 primeiros dias, você olha e fala assim, meu Deus, que vontade de comer um doce, que vontade de comer uma carne, que vontade de tomar um refrigerante. Mas vem umas vontades que você nem tinha antes, vem. Uma coisa que você nunca comeu, dá vontade de você comer. Só porque está de jejum. Mas aí você olha e fala assim, puxa, eu vou dominar minha vontade. Eu vou dominar esse prazer, porque sabia que comida é prazer, né? Quando você come algo saboroso, ele te dá prazer, ele libera algo no seu cérebro, ele manda uma mensagem para o seu cérebro de prazer. E quando nós deixamos de nos alimentar com aquela coisa, nós vencemos. Nós dizemos, eu que mando. Não é você, vontade, que manda em mim. Eu mando em você. E aí nós podemos vencer tantas outras coisas, tentações, batalhas, pecado, sempre no nome de Jesus. Se você olhar para o capítulo 9, 3 de Daniel, ali, ele já estava em jejum pelo povo. Sabe por que ele estava jejuando? Pelo pecado do povo. Um outro tipo de jejum. Mas ele estava jejuando pelo pecado da sua nação, para que Deus tivesse misericórdia. Então eu olho para Daniel e eu vejo alguém que entendeu a necessidade do jejum. Alguém que entendeu o quanto o jejum, feito da forma certa e realmente no nome de Jesus e vivendo de forma clara aquilo que a Bíblia nos ensina, quanto é poderoso. O quanto é poderoso viver o jejum naqueles dias e nos nossos dias hoje também. Então eu quero dizer para você, meu irmão, que não tem experimentado dessa bênção, experimente. Abstenha-se de algumas coisas. Fique horas. Eu nunca fiz. Eu vou te dar uma dica. Você nunca fez? Faça um jejum de 12 horas. Garantido que esse você não vai nem sentir. Meia-noite você para de comer. E só come meio-dia do outro dia. Você já vai dormir umas 8 horas. Né? Alguns que dormem mais vão dormir, nem vão ver a hora passar. Né? Mas só na água. Só água até meio-dia. Aí se você chegar meio-dia e falar assim, pô, estou resistindo, faz até as 2. Dá uma adiada. Até 2. Então beleza, vou até as 4 então. Até as 4 estou vivo ainda. Então eu vou até as 6, né? Faça isso, faça uma experiência. Você vai ver o quanto é bom, o quanto é gostoso. E faça um de abstenção mesmo. Que para nós, para mim pelo menos é o mais difícil. Como o da de Daniel. Né? Você ficar 21 dias abstendo-se de coisas que você gosta. É difícil, mas é muito bom. É muito bom. E a terceira coisa que eu vejo nesse texto, começa ali a partir do versículo 4. A contemplação de Daniel. Então veja só, Daniel, ele tem uma visão, ele vê uma grande guerra, ele vê uma batalha acontecendo. No mesmo momento ele decide chorar e jejuar por aquilo. E no verso 4, então ele começa a ter uma contemplação do que estava acontecendo de fato. E lá no verso 4, ele diz assim, no 24º dia do primeiro mês, estava eu de pé, tudo normal. Não está tudo normal na vida de Daniel? A princípio eu estava de pé, junto à margem de um grande rio, o Tigre. Eu estava lá, eu estava andando, você pode estar caminhando. Mas uma coisa aconteceu naquele momento. Ele diz assim, eu olhei para cima. E diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como de berilo, o rosto como relâmpago. Seus olhos como flechas acesas, os braços e pernas como reflexo do bronze polido, e sua voz era como o som de uma multidão. Amém? É isso que diz o seu texto aí, amém? Preste atenção, meu irmão. Nós veremos a glória de Deus nesses dias, amém? Nós veremos a glória de Deus nesses dias, se nós estivermos buscando isso. Capítulo 10, verso 4. Diz que nesse momento, onde Daniel estava jejuando, buscando a presença do Senhor, deixando as suas vontades, abstendo-se daquilo que ele queria fazer, ele então tem uma visão, a contemplação da glória de Deus naquele momento. E o texto diz, e me remete a Apocalipse, no capítulo
1, do verso 10 ao 17, que diz assim: no dia do Senhor achei-me no Espírito. João dizendo, né? O apóstolo João dizendo: no dia do Senhor achei-me no Espírito. E ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreva num livro que você vê e envie às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho do homem, com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo, seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, a sua voz era como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor. Quando vi, caiu aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Jesus, Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A palavra para você nessa noite, meu irmão que está aqui: não tenha medo, não tenha medo. O Senhor põe as suas mãos nos seus ombros nessa noite. Independente do que você tem vivido, independente do que você tem enfrentado, aqui nós podemos ver mais uma vez a presença poderosa de Deus. E a presença poderosa de Deus, de Jesus e do Espírito Santo, faz uma coisa: ela não nos permite ficar de pé. Quando nós olhamos para Daniel, quando nós olhamos para João, quando nós olhamos para outros sacerdotes na Bíblia, na inauguração do templo, quando a Shekinah tomou aquele lugar, o que nós vemos é que esses homens não conseguem ficar de pé na presença. Daniel diz que ele caiu como morto e ficou sem sentidos. Ele não tinha sentidos naquele momento. Então talvez às vezes você que olha para as pessoas e diz: puxa, essa pessoa caiu na presença do Espírito, ela foi orar ali na frente, ela caiu na presença do Espírito, e às vezes você olha e diz: puxa, isso aí eu acho que é balela, encenação, alguma coisa. Olhe para esse texto. Daniel caiu e perdeu até mesmo os seus sentidos na presença do Rei. Você quer ver a glória que Daniel, João e alguns outros viram? Você quer, meu irmão? Você quer ver essa glória? Você está aí ainda, meu irmão? Você está acordado? Você quer ver a glória que Daniel viu naquele momento, que João viu naquele momento, que viu Jesus? Você quer viver aquele momento? Então, viva como esses homens. Viva como esses homens viveram, porque eu quero viver tudo isso na minha vida todo o tempo. Verso 12, lá de Daniel 10, diz assim: e ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu. Desde o primeiro dia em que você decidiu. Preste atenção, meu irmão. Desde o primeiro dia que você decidiu andar com Jesus. Desde o primeiro dia que você decidiu ter uma intimidade maior com Jesus. Desde o primeiro dia que você decidiu fazer algo por Jesus, servir Jesus. Desde o primeiro dia que você começou esse jejum de Daniel. Desde o primeiro dia, Deus está vendo você. Deus está nos enxergando. E a primeira coisa que nós precisamos ter em mente realmente é que Ele nos vê. Jesus nos vê e Ele diz: não tenha medo, eu já vi você, eu já estou com você. A segunda coisa que Ele diz é: desde o primeiro dia o quê? Desde o primeiro dia que você decidiu. Desde o primeiro dia que Daniel decidiu e se posicionou na presença de Deus, Deus estava vendo Daniel. Deus estava olhando para Daniel. E o que Daniel decidiu lá no verso 12? Ele decidiu o quê? Buscar entendimento e humilhar-se diante de Deus. É o que nós precisamos buscar nesses dias. Humilhar-se diante da presença do Senhor e buscar por entendimento. Humilhar-se na presença do Senhor e dizer: Senhor, eu estou aqui, eu estou passando sofrimentos, privações nesses dias, porque eu decidi passar. Eu estou passando por batalhas, eu estou passando por lutas em casa, no trabalho, na rua, mas eu estou passando. Como diz nosso falecido irmão Lázaro, estou passando pela prova, dando glória a Deus, porque nós sabemos em que nós temos crido. Nós sabemos que Ele é poderoso para fazer uma obra tremenda na nossa família, na nossa casa, no nosso lar. Se nós estivermos dispostos a pagar o preço da batalha, nós vamos vencer a batalha. Porque eu digo para você, meu irmão, nessa noite, entenda isso: nós já vencemos. E aí você olha para a situação e diz: mas como nós já vencemos? Se eu estou morrendo nessa batalha, nós já vencemos. Nós já vencemos. E pela fé nós já vencemos.
Talvez hoje você está caído, talvez hoje você está sussurrando e você está dizendo: olha, eu não consigo mais, eu não consigo ir para frente, eu não consigo avançar, eu não consigo crescer, eu não consigo sair do lugar. Mas eu creio que amanhã eu venci a batalha. Isso é viver pela fé, é viver crendo naquilo que Deus tem para nós, porque Ele já disse que nós somos mais que vencedores, meu irmão. Então eu preciso não viver pelo que está acontecendo hoje, não viver pelo que está acontecendo agora, mas viver pelo que vai acontecer, pela promessa que eu tenho de vitória na minha vida. Amém? Amém? Ele decidiu buscar entendimento e ele decidiu humilhar-se na presença do Senhor. Você tem se humilhado na presença do Senhor, meu irmão? Você tem olhado para o Senhor e se humilhado e dito: Senhor, eu não sou nada sem a Tua presença, Senhor. Quem eu sou sem Ti, Jesus? Quem eu sou sem o Senhor? Para onde eu vou sem o Senhor? Você tem se humilhado na presença dEle e dito: olha, Senhor, eu preciso ser livre, eu preciso ser curado, eu preciso ser liberto nessa noite. Você vai ter a oportunidade nessa noite de viver o sobrenatural de Deus para a sua vida. Mas você precisa abrir o seu coração agora, já. Você precisa estar disposto e disponível para ouvir aquilo que Deus está dizendo ao teu coração. E talvez se humilhar na presença dEle, quebrar toda a resistência e receber aquilo que Deus tem para você nesse tempo. Um novo tempo. Um tempo de posicionamento e decisão na presença dEle. Se você precisa de uma resposta do Senhor, abra os ouvidos, abra o seu entendimento e você vai ouvir aquilo que Ele tem para você. E sabe o que diz no final do verso 12, a última frase diz: eu vim em resposta a elas. Eu vim em respostas a elas. A elas o quê? As palavras foram ouvidas. Diz o texto ali na metade, diz o seguinte, vamos ler o versículo 12 de novo inteiro, diz assim: e ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel, desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, aqui, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. A resposta está chegando, meu irmão. A resposta está chegando. A cura está chegando. A vitória está chegando. A vida está chegando. Um novo tempo está chegando. Mas você precisa abrir o seu coração nessa noite para esse novo. Nós só vamos viver o novo do Senhor se nós estivermos dispostos a abrir o nosso coração e receber dele tudo aquilo que ele tem para nós nesse tempo. Essa é a boa notícia, meu irmão. A resposta está chegando nesse tempo, nesses dias. A resposta está chegando para a sua vida. E você vai ouvir a voz de Deus nessa noite. E você vai ouvir aquilo que Ele vai dizer para você quando você receber uma oração nessa noite. Ele vai falar contigo. Você quer ouvir a voz do Senhor, meu irmão? Você quer ouvir a voz do Senhor nessa noite? A resposta está chegando. Se quebrante na presença do Senhor, porque a resposta está chegando. Feche teus olhos. Feche os teus olhos. A resposta está chegando. Eu não sei qual é a pergunta que você tem feito a Deus. Eu não sei quais são as palavras que você tem dito ao Senhor. Eu não sei o que você tem falado a Ele. Perguntado, questionado muitas vezes. Mas a resposta está chegando. A resposta está vindo. A resposta está chegando nesse tempo. Comece a exaltar o nome do Senhor. Comece a dizer: poderoso Deus, santo é o teu nome. Poderoso Deus, santo é o teu nome, Deus. Santo é o teu nome, Deus. Santo é o Senhor. Ah, Senhor, poderoso é o teu nome, Senhor. Poderoso é o teu nome, santo é o teu nome, santo é o teu nome, Senhor. E você vai começar a ouvir a voz do Senhor nesse momento. A Ele. A Ele. Pode subir um pouquinho mais, André. Se coloque na presença do Senhor. Não abra os seus olhos. Não abra os seus olhos nesse momento. Para que você possa enxergar com o seu espírito. Busque o Senhor. Busque o Senhor. Busque o Senhor. Comece a falar com Ele. Qual é a sua pergunta? Qual é a sua pergunta? Porque a resposta está chegando. Mas você precisa ter uma pergunta. Ao que está sentado
Comece a quebrantar o seu coração na presença do Senhor, meu irmão. Se você quer ver a glória de Deus na sua vida, se você quer começar a ver o operar de Deus na sua vida nessa noite, se quebrante na presença dEle. Chore na presença dEle. Se derrame na presença dEle. Se derrame na presença dEle. Se humilhe na presença dEle. Oh, Espírito Santo, Senhor. Você está num ambiente profético, meu irmão. Você está num ambiente de jejum e oração nessa noite, onde grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Oh, Espírito Santo. Comece a declarar ao Senhor. Comece a declarar. Oh, Espírito Santo do Senhor. Começa a fazer, começa a ministrar mais. Oh, comece a liberar aí palavras de glorificação, de exaltação. Comece a dizer, comece a falar, comece a tocar a presença do Senhor nessa noite. Diga, seja a honra. Declare, declare, declare. Oh, Espírito Santo do Senhor. Sopra, sopra. Enche. Mais a presença. Mais a presença. Mais. Poderoso Deus. Nova história. Minha alma anseia por ti. Mais. Liberta. Em nome de Jesus. Oh, continue em oração, continue buscando ao Senhor. Eu quero fazer a primeira oração enquanto nós oramos. Continue orando, continue buscando. Você está aqui nessa noite. Você entendeu que precisa de Jesus. Você entendeu que você precisa de Jesus. Continue orando, continue clamando, continue intercedendo. Se você está aqui nessa noite e você nunca entregou a sua vida a Jesus ainda, você não tem certeza da tua salvação, só existe uma coisa que você pode fazer para ter essa certeza: crer. Confessar Jesus como o Senhor da sua história, confessar Jesus como o Senhor da sua vida e dizer: Senhor, eu te dou a minha vida, é tua. Se há alguém nessa noite que entendeu essa mensagem, que entendeu que Deus quer fazer algo novo na sua vida, o primeiro passo é entregar a sua vida a Jesus. Para ver a glória de Deus, o primeiro passo é entregar a sua vida a Jesus. Aí onde você está sentado no seu lugar agora, se você está aqui, você quer fazer essa oração entregando a sua vida a Jesus, aí onde você está sentado, erga bem alto uma das suas mãos enquanto a igreja ora. Há alguém nessa noite que não tem a certeza da salvação e quer dar a sua vida a Jesus. Esse é o momento, esse é o tempo. Se há alguém nessa noite, erga uma das suas mãos bem alto. Nós vamos orar por você, nós vamos orar pela sua vida. Há alguém, essa é a sua oportunidade. Deus abençoe. Continue com a sua mão levantada. Pedir para uma mulher correr lá atrás, orar com essa irmã lá. Vamos lá? Rapidinho. Mais alguém? Mais alguém? Esse é o momento, chance, oportunidade de Deus fazer algo novo na sua vida, na sua história. Em nome de Jesus. Se não há, nós vamos orar. Nós vamos orar. Se você não levantou a sua mão, mas você teve vergonha talvez, mas você quer fazer essa oração, diga assim: Senhor Jesus, nessa noite eu entrego a minha vida ao Senhor. Escreve meu nome no livro da vida. Eu reconheço e declaro com a minha boca e creio no meu coração que Tu és o único Deus, Senhor e Salvador. Declaro com a minha boca
que Tu és o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu me entrego completamente a Ti nessa noite, em nome de Jesus, amém. Continue orando, continue buscando. Algo sobrenatural vai acontecer nesse momento, mas eu quero convidar você agora a dizer algo. Vou pedir para o André abaixar só um pouquinho. Eu quero que você aí no seu íntimo diga assim: Senhor Jesus. Pode dizer ao Senhor: Senhor Jesus, eu quebro nessa noite todo espírito de resistência, de orgulho e de soberba, porque eu quero receber algo novo do Senhor. Meu irmão, minha irmã, eu quero convidar você agora rapidinho a se juntar aqui com esse homem corajoso que já veio antes da gente chamar, ele já estava aqui. Então, se você precisa de algo do Senhor nessa noite, de algo novo do Senhor, de uma cura, de uma libertação, de algo que o Senhor pode fazer por você, que você parece ser impossível, saia do seu lugar rapidinho, vem aqui na frente, correndo, meu irmão, venha para cá. Você precisa de cura, você que tem aí sentido talvez dores no seu corpo, dores no seu joelho, na sua coluna, na sua cabeça, você que precisa de algo do Senhor, uma resposta, você que não tem dormido à noite, você que tem tido depressão, ansiedade, pânico, ainda precisa de uma cura do Senhor, venha. Mas venha rapidinho, venha. Deus está falando contigo, Deus está falando com você, está ouvindo a voz do Senhor. Então venha para cá, toda a resistência já foi quebrada. Nós temos mais, eu sinto que tem mais pessoas que precisam de algo do Senhor nessa noite. Eu sinto no meu espírito que pessoas precisam ser curadas, pessoas precisam ser libertas nessa noite, restauradas. Então venha para cá, venha para frente rapidinho, venha rapidinho para cá. Nós estamos aqui esperando você. Lembra que eu falei no começo que Daniel teve que dar passos a mais, ele teve que ir além. Talvez o seu passo a mais é sair do seu lugar nessa noite e receber aquilo que Deus tem para você nessa noite. A cura, a libertação, o renovo. Você que tem ouvido vozes aí, vozes ruins, você aí que tem ouvido até mesmo vozes de morte, dizendo para você: não vale a pena viver, não vale mais a pena viver. Você, venha para frente. Você que tem ouvido vozes, espíritos de suicídio, de morte, de depressão, saia do seu lugar e venha aqui para frente. Deus vai libertar você nessa noite em nome de Jesus. Deus vai curar você nessa noite em nome de Jesus. Essa oportunidade, venha. Deus vai curar você nesse tempo. O Espírito Santo do Senhor continua a revelar, continua a falar, continua a ministrar, continua a tocar, continua a fazer nessa noite. Oh, Espírito Santo do Senhor. É sobrenatural, mais sobrenatural. Venha para frente, você que precisa de uma porta, que seja aberta uma porta que você está esperando, você que precisa de um emprego, de uma vaga na faculdade, algo na área profissional, venha para frente rápido, nós vamos orar para você. Você que precisa de libertação, meu irmão, libertação física, espiritual, algo nesse sentido, venha para frente em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você que tem tido dores no estômago, no abdômen, Deus quer curar você nessa noite. Alguém que está aí com problemas, talvez no intestino, dores, esse é o momento de você ser curado. Não fique com vergonha, ninguém vai te olhar, meu irmão. Ninguém vai julgar você porque você tem algo. Só venha para frente, só venha receber. Nós vamos orar, nós vamos receber mais do Senhor. Se você quer receber mais do Senhor nessa noite, do Espírito Santo do Senhor nessa noite, venha para frente também. Se quer receber algo do Senhor a mais, meu irmão, venha aqui para frente nessa noite, em nome de Jesus, meu irmão. Quebra essa resistência, em nome de Jesus, aqui nesse lugar. Há uma unção nova, um tempo novo para você. Espírito Santo, nós vamos agitar as águas paradas nesse momento. Nós vamos agitar as águas paradas da nossa alma. E toda depressão, ansiedade, pânico, enfermidade física, portas fechadas vão se abrir. Venha para frente. Enquanto nós vamos cantando essa canção, nós vamos continuar orando e você vai receber. Sai do seu lugar, venha em nome de Jesus.
Das águas paradas da minha alma, me leva com o teu rio que traz vida. Não tenho as palavras certas a dizer pra provocar-te a querer-me mais do que já me queres. Então vem como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Invade minha escuridão, aonde me escondo. Me abraça com seus braços, com tua paz, Senhor. Me alcança quando me escondo, se me alcança quando fujo, Senhor. Vem encher a minha alma de amor.
persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. Teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho lá. Eu tenho você, só tenho você. Eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Santo, santo, santo é teu nome, Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra nessa noite, ó Deus, que nos desafia, Senhor, a ir a um lugar novo. Senhor, obrigado pela tua presença, Senhor, que nos desafia a ir a um lugar nunca alcançado por nós, ó Pai. Nós queremos ir nesse lugar, nós queremos ser cheios da tua presença, Deus. Em nome de Jesus, vem Espírito Santo sobre esse lugar e comece a tomar a cada pessoa nesse ambiente, em nome de Jesus. Senhor, que ninguém saia desse lugar e desse ambiente sem o toque da tua presença, sem o toque da tua presença, sem o toque da tua presença. Oh, Espírito Santo do Senhor, oh, Espírito Santo do Senhor, se coloque de pé. Se coloque de pé onde você está. E nós estamos caminhando para o final. Mas nós vamos encerrar esse tempo caminhando na presença do Senhor. Vamos encerrar esse tempo numa busca da presença dEle. Comece a buscar ao Senhor. Comece a buscar ao Senhor. Mais, Senhor, mais, Deus. Em nome de Jesus. Santo, santo, santo. Santo, 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 santo. Oh, Espírito Santo, mais, mais. Comece a buscar a presença. A presença. A resposta está chegando, meu irmão. A resposta está chegando. A resposta está chegando. Eu estava longe, vamos. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Vamos, me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada e
Coloque a mão no ombro da pessoa que está ao seu lado. Coloque a mão no ombro da pessoa que está ao seu lado. Nós vamos orar. Nós vamos encerrar orando. Você vai orar por essa pessoa, por essa semana, pela vida dela. Vamos, aplique seu Oh, coração Espírito Santo, Senhor. com ainda mais intensidade. Oh, Diga isso, eu Espírito tenho você. Santo, Senhor. Eu tenho Oh, Espírito Santo, você. Senhor. Pai Santo, 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 Santo é o Teu nome, Senhor. Santo é o Senhor. Toda glória, toda honra e todo louvor, ó Pai, é somente a Ti. Pai, nós Te adoramos, ó Deus, por cada cura, por cada libertação, por cada renovo, por cada porta que foi aberta aqui nessa noite, nesse lugar. Nós Te adoramos, nós Te adoramos. Nós celebramos o Teu santo nome, Pai, porque tudo isso só pode ser o Senhor. Tudo isso só pode ser o Senhor. Só pode ser o Senhor. Então toda a glória, toda a honra e todo o louvor é só para Ti, é só para o Senhor, é só no Teu nome, que é sobre todo nome, Jesus. E nós Te adoramos e glorificamos o Teu santo nome. Senhor, nós queremos agora abençoar essa pessoa que está aqui conosco nessa noite. Essa pessoa que está ao nosso lado agora, Senhor. Essa pessoa que nós estamos orando por ela, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus. Nós clamamos agora, Espírito Santo do Senhor. Vem, Senhor. Vem sobre a vida dessa pessoa, Senhor. Em nome de Jesus, derrama sobre ela o Teu Espírito Santo. Sopra, Senhor. Sopra nessa pessoa com o Teu Espírito Santo. Sopra em mistério, sopra em línguas, sopra em profecia, sopra mais, Senhor, mais, Deus, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus nós queremos mais, nós queremos mergulhar, Senhor, no Teu rio. Oh, Espírito Santo do Senhor, queremos mais da Tua presença, mais de Ti, mais de Ti, mais de Ti. Oh, Espírito Santo do Senhor, vem sobre esse lugar e toma esse ambiente, toma esse lugar, Deus, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, Deus. Abençoa a semana, Senhor. Abençoa o trabalho, abençoa a escola, abençoa tudo que vai ser feito, tudo que vai acontecer nesses dias, ó Pai. Vai à frente, abençoando, abrindo portas. Abençoa o encontro com Deus de mulheres, ó Deus. Abençoa o encontro com Deus de homens, o dia da família. Abençoa, Senhor, os estudos que estão acontecendo na igreja. Abençoa, Senhor, a Tua igreja. Abençoa os casamentos. Abençoa, Senhor, as famílias, os nossos filhos, os nossos pais. Abençoa, Senhor, abençoa a vizinhança, Pai, que eles vejam aqui a luz, o farol da presença do Senhor nesse lugar. Em nome de Jesus nós queremos mais, Deus. Nós queremos mais, Senhor. Nós queremos mais de Ti, mais da Tua presença, Deus, em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo do Senhor, faz, Deus, nessa hora, Senhor. Espírito Santo do Senhor, sopra nesse lugar e sobre a vida de cada um nessa noite. Nós clamamos e rogamos que a Tua graça, que o Teu amor e que a Tua comunhão, Senhor, venha sobre esse lugar e sobre essa igreja e sobre cada um de nós agora e sempre, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Glorifique o nome de Jesus. Dê um abraço aí. Dê um abraço e pelo menos mais 5 pessoas. Abençoe essa pessoa em nome de Jesus. Libera uma palavra na vida dela em nome de Jesus. Deus te abençoe, vá na paz. Deus te abençoe em nome de Jesus. Venceu a morte e me resgatou. Cantarei, Jesus vivo está. Do sepulcro Ele saiu e vida eterna Ele conquistou. Cantarei, Jesus vivo está. Oh, dia feliz, tão feliz, meu coração lavou. Dia feliz, tão feliz, o mesmo eu não sou. O mesmo eu não sou. Caminhando em Teu amor, me achego a Ti, pois sei que livre sou. Tu és meu Cristo, eu sou.